Olá pessoal, é com alegria que a gente retorna ao nosso canal Diretrizes Espíritas para falar de outro assunto importante na visão nossa espírita. E a gente gostaria que todos também participassem, dando opinião, comentários, dando críticas, para que a gente pudesse dar continuidade com alegria, como já estamos fazendo, né? Esse canal que visa trabalhar a doutrina espírita com algumas diretrizes, de uma forma clara, simples, objetiva. E o nosso trabalho de hoje será sobre desafios da família, desafios atuais da família. Realmente a gente tem assim em mãos muito material que poderá ser aplicado nesse trabalho, visando assim enriquecer ainda mais essa diretriz. Então a intenção nossa é trabalhar isso. A gente vai utilizar algumas mensagens de Valdo Franco e Raul Teixeira e também de Chico Xavier a respeito, alguns dados da psicanálise, enfim, e também obras básicas, vamos dizer assim, para poder enriquecer esse nosso comentário. E também, é claro, com Herculano Pires, isso que foi para nós, no Brasil, aquele ser que mais entendeu e trabalhou do doutrina espírita, né, até hoje. A gente começa, então, fazendo uma análise do mundo de hoje. A nossa sociedade vem atravessando mudanças significativas no ciclo da família, e a falta de diálogo entre seus membros pode, por vezes, causar um certo distanciamento, principalmente se os interesses não são divergentes. A gente verifica, então, que aqui nessa análise, a gente demonstra, né, que agora com o coronavírus, nós passamos a ter uma vivência familiar 25 horas por dia, vamos dizer assim, e nessa hora a exigência de ter diálogos é importante. Caso contrário, a gente vai ficar na situação da imagem aí, né? Cegos, surdos e mudos, diante de tantas situações que estão envolvendo. Então é nessa hora que a gente tem que trabalhar esse assunto. A gente vai verificar então, quando a escuta é mal compreendida, poderá conduzir a um diálogo de surdo, onde ninguém ouve ninguém, sendo a conversa recebida de forma distorcida e fragmentada. Então, se não trabalhar bem esse diálogo nesse momento atual que vivemos, a tendência é gerar atritos, conflitos, que vão prejudicar mais ainda esse relacionamento que deveria ser trabalhado para nós crescermos. Então, infelizmente, essa falta de diálogo ela é grande, né? Assim, forte demais. Claro que tem exceções. E a gente vai verificar que esse problema ocorre em todas as camadas sociais, independente de classe, raça, religião, país, não importa. Sempre está encontrando essa dificuldade. E em tempo então, de isolamento, isso está sendo assim, demonstrado através da violência que está ocorrendo em todos os níveis, conforme colocamos nos assuntos anteriores. Nesta hora, então, a falta de comunicação na esfera familiar pode minar os relacionamentos entre seus membros, perdendo assim o tato no tratamento entre os mesmos. Ou seja, na hora que essa falta de comunicação surge esse ruído, né, eles perdem a noção de respeito, eles perdem a noção de ser pai, ser filho, enfim, perde o respeito entre si, e com isso a falta de habilidade aqui expressada pelo tato vai fazer com que essa família caia no abismo mais ainda. Então a gente vai verificar quem são essas pessoas que fazem parte desse núcleo familiar. A gente vai então encontrar uma mensagem interessante que foi colocada por Chico Xavier através do Emmanuel, essa série aqui de situações que a gente não vai assim, explicar uma a uma, mas só poder deixar bem claro essa situação. A gente vai então encontrar na família os problemas, os irmãos que se antagonizam, os casais vivem brigando, a animosidade entre pai e filho, enfim, toda uma tragédia, né, vivenciada. É claro que tem exceções. A gente está colocando aqui, né, como nós estamos no mundo de provas e expiações, automaticamente essa situação aqui expressada pelo Espírito, ela é real, não é uma ficção. Infelizmente é assim que está acontecendo, certo? A gente vai verificar na análise da mensagem, depois vocês procurem, né, essa mensagem que eu acho interessante, só tirou um extrato para poder colocar aqui como referencial. Realmente ela é grave, porque essas famílias estão em guerra tiranisantes, são famílias problemas. Então a gente sabe que esse problema
ocasionado na família, automaticamente ele vai ser externado na sociedade, e onde quer que nós estejamos, a gente vai levar com a gente, conosco, essas mágoas, esses rancores, e infelizmente vão criar então uma sociedade triste, em função de um lar que está totalmente assim, desagregado, certo? Em função de muitas coisas. Mas isso tudo faz parte do processo evolutivo que a gente vai verificar daqui à frente, mostrando que o trabalho nosso é compreender como isso começou. A gente verifica então no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte afirmativa: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as pessoas, a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Se reconhecesse nelas quem odiara, no passado, despertaria novamente esse ódio no seu íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então aqui é uma afirmativa de Allan Kardec, através dos espíritos, que frequentemente, não é uma regra, frequentemente o espírito vai renascer no mesmo ambiente familiar. Por que frequentemente? Porque a gente tem que analisar um ponto de partida. A Terra, nós aqui estamos em evolução, tivemos um ponto de partida através da experiência, e esse espírito então começará a vivenciar de uma forma mais maciça essa experiência ao longo do tempo. Então não vai ser logo de imediato que vai ocorrer isso. Por que a gente diz isso? A gente vai encontrar em Herculano Pires a origem da família carnal. Então ele fala que nós temos que entender um pouco sobre isso. A gente vai passar aqui rapidamente sobre ela para ficar mais fácil. A gente colocou aqui, ele coloca então que a família carnal ela é formada através dos cânceres primitivos. Então lá atrás, através das transformações que foram ocorrendo, nas primeiras ideias, primeiras experiências de conviver em agrupamento, a gente tinha então sendo trabalhada ali, e colocou de forma assim muito interessante, a fermentação da loja do amor e do ódio. Ou seja, a gente estava ali reunido, certo? Nesse grupo não havia nada de lucidez ainda, mas ele se formava, se forjava, através da consanguinidade, o futuro das famílias. Então teve um ponto de partida, vamos dizer assim, na família carnal. Mais à frente ele coloca que vai existir aqui na Terra a família mista, a família carnal e espiritual. Ou seja, vai ter que ir agrupado, esse tipo de famílias, conforme foi colocado aqui no Emmanuel, por Allan Kardec, que frequentemente você renasce do mesmo meio. Então, na hora que você renasce no mesmo meio, você então vai começar a trabalhar as suas afinidades espirituais, que vão se desenvolver através de diversos grupos, certo? E vai então trabalhar a nossa evolução. Então a gente vai verificar isso. E geralmente essas relações, elas são simpáticas, Quando se fala simpática, eu também gosto de colocar essa simpatia poderá também ser sempre empatia. Você vai se agrupar a pessoas em que você tem algum tipo de situação a ser resolvida, e nessa hora que você se reúne com ela, a tendência é você ainda sofrer com essa situação. Mas a ideia principal da reencarnação é progresso. Então, à medida que a gente vai trabalhando esse momento, a gente vai evoluindo espiritualmente falando. E vai existir a família espiritual. Aí já fica a questão mais assim forte, que são aqueles seres que têm uma visão mais clara sobre a vida, e essa união aqui na Terra, mesmo sendo carnal, vamos dizer assim, ali o trabalho de assistência mútua é muito grande. Então são seres que estão ali trabalhando, a fim de dar o seu exemplo e viver a experiência. Na Terra existe? Claro que existe, não é em grande maioria, mas tem muitas famílias que poderão ser encaixadas como família de cunho espiritual. A gente colocou aqui uma frase muito interessante para poder representar a nossa realidade. Estamos compromissados quando no ambiente terreno, nelas, na família, muito precisamos aprender, compreender, tolerar, ensinar e buscar. Então, quando a gente reencarna, quando se forma esse grupo familiar de filhos, genros, noras, netos, cunhados, amigos, vizinhos, o que for que faz parte desse convívio familiar, qual o motivo de nós estarmos juntos? Para poder aprender a trabalhar juntos, a compreender e viver os desafios, tolerar um ao outro, ensinar e buscar caminhos da redenção. Essa é a ideia dessa imagem que se passou aqui de uma família aparentemente feliz, mas que dentro dela existem os seus desafios a serem vencidos, sempre.
Aqui então a gente vai encontrar no livro dos Espíritos uma questão muito interessante. Desde que tivemos muita existência, o parentesco remonta às anteriores. Claro que é assim que isso funciona, certo? É assim que funciona. Ninguém vai estar trabalhando de forma diferenciada. É claro que depois vai abordar em outro momento, no outro vídeo, as famílias onde o amor não prevaleceu. São aquelas uniões infelizes. Mas aqui está trabalhando a questão, nessa pergunta, daqueles seres que já tiveram um tipo de vida, né, anterior. E aqui a gente vê, por exemplo, um avô com um neto, ou bisneto, né, demonstrando que entre eles há uma simpatia. De onde veio isso? Né? Na hora que você começa a trabalhar de onde veio essas causas de simpatia, automaticamente vai verificar em função de muitas existências, né, que remonta a experiências anteriores. Lógico, é assim que o doutrina espírita explica a respeito. A gente vai encontrar então nessa família, aqui uma abordagem rápida, quem são nossos filhos, quem são eles, né? Habitualmente são os mesmos companheiros de alegria e sofrimento, de culpa e resgate nas existências passadas, cujo clima revelaste em problema difícil de resolver. Ontem associado de trabalho ideal, são hoje os continuadores de atuação ou intérpretes de tuas obras. Quase sempre renascemos na terra à maneira das ramas de uma raiz, e em nosso caso, a raiz é o conjunto de débitos e aspirações em que nos desdobramos ou desdobram os dias terrestres, objetivando a nossa ascensão espiritual. Então, esses filhos são nossos compromissos, certo? Não são seres estranhos. Aqui coloca que são os seres, são os espíritos, são os mesmos companheiros de alegria e sofrimento do passado, né? Trabalhando para poder se resgatar. Então, se eles são problemas, a gente vai então analisar depois. Mas aqui está colocando que esses são as pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar. Não são pessoas estranhas a nós, certo? E aqui, para poder a gente concluir, a gente vai verificar, em rápidas palavras, como isso aqui é um estudo introdutório, né, que vai existir conflitos domésticos, não vai existir? Como superar isso? Então, a gente dá aqui um caminho, né? Na hora que surge esses problemas, né, em que começa a trabalhar isso, a gente vai verificar que tudo isso, gente, começou com uma questão assim muito simples, que a gente às vezes não consegue trabalhar. A gente fica assim, né? Onde foi que nós erramos? Por que aconteceu isso? Né? A gente vai verificar que esse problema ele surge às vezes de uma questão simples que a gente, né, não soube trabalhar. Aí esse quesito chama-se intransigência. A gente não está parando para poder conversar. A gente não quer abrir mão do nosso desejo. A gente não quer abrir mão do nosso tempo para poder conversar. Aqueles diálogos de surdo que a gente colocou lá atrás. Então, na hora que acontece isso, claro que vai ocorrer esses conflitos domésticos, porque você está diante de pessoas que te conhecem e a gente precisa reverter isso. Mas a seguir, né, o Espírito indica o caminho a ser percorrido. Ele fala que ninguém se agrega com alguém nas tarefas de burlamento, de amor, sem motivos justos. Então, se existe esses conflitos domésticos aqui colocados, automaticamente esse conflito está em função de que ninguém está ali, claro, com exceções, né? A gente vai poder abordar, né? Sem ter convivido anteriormente, certo? Não tem de graça. E ele faz aqui uma análise, né? Se a gente sabe trabalhar, né, para salvar o trigo e a batata, certo? No campo das fontes, então saibamos trabalhar, convencer, né, e superar e preservar a união. Isso aqui é necessário. E a dica é interessante. Dá o primeiro passo e outros te seguirão. À medida que você começa a vencer esse momento, em que você começa a analisar, né, que você consegue trabalhar para poder voltar à harmonia, sendo mais carinhoso, mais assim, atento, mais afetivo, mais solidário, automaticamente você vai aparando as arestas. E à medida que você vai aparando essas arestas, você deixa de ser uma pessoa fria, você passa a ser uma pessoa solidária, e aqueles que convivem com você, seja na família ou lá fora, vendo que você está conseguindo superar esse conflito familiar, vão te seguir. Então você será exemplo. Nós temos exemplo a outros que vivem esse problema, porque estamos num mundo onde isso é suscetível de acontecer. Então a gente verifica que o assunto família ele é bem vasto, a gente está colocando aqui em rápidas palavras, mas a gente vai voltar
a trabalhar com ele, demonstrando que como a gente consegue vencer barreiras a partir da nossa reforma íntima, do nosso desejo de crescer na vida em família. Fica o nosso abraço e até o momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.